Buongiorno. Bom dia, Buona giornata conclusiva uma boa jornada de conclusão a chi è presente in a sala, a chi quem ci está segue presente na sala e quem nos acompanha de longe. Agradecemos também a embaixadora da França, junto à Santa Sé, por estar presente aqui conosco hoje. Eu vou traçar aquilo que, participando neste congresso, ouvindo e, assim, como primeiro impacto, refletindo também na oração tudo aquilo que nós vivemos, me parecem conclusões e também linhas de futuro para o caminho que nos espera. Depois poderão ser até discutidas, mas eu não creio que vamos ter tempo. Em todo caso, vou ler para não me perder. Hoje conclui-se este rico e entusiasmante congresso internacional, celebrado numa recorrência importante e irrepetível, os 150 anos de fundação do Instituto, sobre o tema Contribuição de Maria Auxiliadora na Educação, Percursos, Desafios e Perspectivas. É um congresso que foi preparado com muita competência e muito amor pela nossa Pontifícia Faculdade de Ciências da Educação, Auxilium, em rede com as inspectorias, com muitas filhas de Maria Auxiliadora, com as jovens leigos e leigas e com várias instituições e centros acadêmicos. E, naturalmente, no congresso promovido pelo Instituto. É um evento que se insere plenamente no espírito do carisma educativo do Instituto, que dentro de 150 anos cresceu nos 5 continentes, até estar atualmente em 97 países. Pela sua finalidade, pela lealdade que constitui a presença capilar das filhas de Maria Auxiliadora no mundo, nas cidades, como nas aldeias mais perdidas, não foi só um evento ao Instituto, mas será também muito significativo que para a Igreja Universal, para a humanidade e principalmente para o mundo da educação, porque deu início a uma boa dose de vitalidade que nos leva em casa, lá onde nos esperam os jovens. Não foi só um evento celebrativo como ponto de chegada de uma longa e cuidadosa preparação, mas ele é o ponto de partida para um novo caminho na marca da responsabilidade para com os jovens que nos são confiados, para com nossos fundadores, para com a Igreja e a sociedade na qual estamos inseridas, nos diferentes contextos geográficos e culturais. Nesses dias, muitas vezes nos lembraram a importância de viver a consciência de ter um grande tesouro a ser compartilhado, porque o carisma é um patrimônio para a Igreja e para o mundo próprio. O lugar escolhido para este congresso, a Casa Generalícia das Filhas de Maria Auxiliadora, tem um valor simbólico e paradigmático. Fala-nos da beleza de sermos uma grande família mundial enraizada no espírito de Mornese, aberta às dimensões missionárias universais, como igreja em saída, projetada para o futuro. E aqui eu aproveito para agradecer à diretora e às irmãs da Casa Generalícia por ter, mais uma vez, ampliado a tenda e oferecido a hospitalidade aos participantes do Congresso. Repercorrer a história nos fez descobrir a criatividade de Dom Bosco e de Madre Mazzarello, que, com o intuito de fé, colheram a importância de oferecer também às meninas a possibilidade de uma educação integral. Desde o início, nós manifestamos o rosto feminino do carisma salesiano nas relações, na vida comunitária e com os jovens, na capacidade de se industriar para criar os recursos necessários para as obras a partir de uma condição de pobreza
e muitas vezes de incerteza. Nella nostra famiglia Na nossa família religiosa, sono fioriti frutti di floresceram a diverse latitudini. os frutos da solidariedade em várias latitudes, graças às irmãs que não se pouparam, Di una carità que evangelizaram com a coerência de uma aguda capacidade educativa, colhendo as novas exigências das jovens de faixa popular, onde a condição feminina pagava e paga um preço alto na vida familiar e social. As nossas irmãs ofereceram uma cultura de qualidade para prepará-las para a vida. le figlie di Maria As filhas de Maria Auxiliadora, que foram apresentadas aqui como criativas, intérpretes do sistema preventivo, nos fizeram refletir sobre a cotidianidade de sua vida, sobre a alegria salesiana que as animou, sobre a coragem demonstrado ao enfrentar as dificuldades e as falhas nos diferentes contextos. Nos transmitiram a experiência de um carisma encarnado e vivido na simplicidade de todos os dias, mas nos ajudaram a entender como cada uma de nós pode, com a própria vida, crescere il carisma fazer crescer o carisma e enriquecê-lo com as próprias características e recursos. Elas concretizaram aquilo que dizia Dom Bosco: vocês cumprirão a obra que eu começo. Eu faço o esboço, mas vocês estenderão as cores. poter dire che questo É bom poder dizer que este congresso é fruto de um trabalho de conjunto, preparato a lungo pensado e preparado longamente. e ci sono voluti Tive uma gestação de 20 anos e precisou tempo e uma boa dose de coragem para organizar um tal evento, prevendo a ampla participação em presença e online, enriquecida com oradores internacionais. Me diziam que os contatos online foram 1.533, partecipanti in sala siamo que as participantes na sala somos 300. É um bom número, não? ringrazio la preside Agradeço a diretora, irmã Rufinato, tutto il gruppo delle todo o grupo das filhas de Maria Auxiliadora docentes, a coordenadora do comitê científico e organizativo, irmã Grazia Loparco, tutte e tutti todas coloro e che ne hanno todos reso aqueles possibile que la tornaram realizzazione possível a anche realização attraverso através também da imprensa, das traduções e das tecnologias informáticas. Ringrazio anche Agradeço também a rede de suporte que se criou com as comunidades da Visitadoria, Maria, Mãe da Igreja, e da Casa Generalícia, que serviram como suporte em muitas coisas que se vê, mas não se sabe quem foi que fez. Agradeço também o Economato Geral, que manifestaram o suporte concreto, acompanhando de perto a logística para adaptar os ambientes e as estruturas às diferentes necessidades e funcionalidades exigidas. E, nessa altura, eu espero de não ter esquecido ninguém. A Pontifícia Faculdade de Ciências da Educação Auxilium, com grande satisfação, realizou realmente um congresso internacional. E isto eu creio que deu um novo impulso também no empenho, o compromisso acadêmico cotidiano. E agora vamos tentar dar uma olhada ao presente e ao futuro, exatamente sobre as reflexões que amadurecemos durante esses dias. Depois de 150 anos da fundação, parece importante reencontrar o impulso inicial do carisma, renovar a paixão das origens, reavivando o fogo do amor. Os tempos atuais não têm menos necessidade do que ontem de mulheres generosas. Por isto, eu lanço um apelo que já ressoou durante o capítulo geral
O apelo é de gerir mais decisamente sobre a formação de nós, FMA, dos leigos e das leigas que compartilham conosco o carisma. Esta é a condição para ser geradoras de vida e de esperança para os jovens e para ser significativas na sociedade. O mundo muda rapidamente e a complexidade não se enfrenta só com a boa vontade, mas com uma formação qualificada, constantemente atualizada, baseada em princípios seguros antropológicos, sobre o humanismo pedagógico de Dom Bosco e de Maria Domenica Mazzarello. São necessárias visões amplas, cultura sólida, sabedoria, sentido crítico e propositivo que abrem horizontes e alimentam sonhos. É necessária coerência e força de testemunho para ser eficazes. O mundo de hoje ele é profundamente desorientado, confuso. A crise antropológica ataca o ser humano na sua identidade relacional e transcendente, segundo o projeto de amor de Deus. Essas mudanças rápidas interpelam, em primeiro lugar, a educação e o seu poder transformador, pedindo percursos formativos destinados a construir novos paradigmas para compreender e responder aos desafios do mundo contemporâneo. Para continuar a sermos fiéis à nossa vocação, nós devemos ser corajosas e não nos contentar com aquilo que sempre se fez, repetindo esquemas educativos que puderam ser eficazes, talvez, um tempo. É importante estar abertos a novos paradigmas culturais que exigem de cuidar da formação para se tornar competentes ao formar as novas gerações e estar à altura das necessidades do mundo de hoje e de amanhã. Educar é um ato de esperança, do qual os jovens e as famílias necessitam muito. A esperança reaviva também a paixão educativa, capaz de inventar com eles novos caminhos, de maneira a promover um mundo mais solidário, mais fraterno, e para apoiá-los ao se tornarem artesãos de paz. Não perdemos nunca a atenção específica para a educação das moças. A promoção das mulheres é particularmente necessária para tornar capazes de se tornarem protagonistas na construção da sociedade, da família, da igreja. Humanizar assim a vida através das relações de confiança, de gentileza, de ternura, qualidades próprias do amorevoleza salesiana para tecer a fraternidade de maneira aberta e inclusiva e num clima aquele em que vivemos, que muitas vezes é conflitual e pouco dado à busca de vias de reconciliação. Podemos ser educadoras na medida em que temos as antenas abertas para ouvir e interceptar o futuro que ainda não é presente, mas que já está em gestação do hoje. Vivemos como uma graça, o tecer relações contínuas, estar em relações contínuas com as jovens, desde a idade menor até as adultas e até formarem família, conhecê-los, estar ao lado delas, um novo modelo de desenvolvimento, permanecer diálogo, preparar os jovens às grandes escolhas da vida e acompanhá-los, cuidar e educar, para que eles saibam cuidar e educar o outro com responsabilidade. Continuamos a manter alta a atenção para o social, aos novos modelos educativos, a tutela pelo ambiente, a tecnologia. Somos chamadas para educar a consciência, a igualdade, a equidade, para abater as desigualdades do mundo. A crise climática nos questiona e nos compromete. Para operar as mudanças necessárias, é necessária uma forte convergência, e daqui a importância de agir, tecer alianças educativas cada vez mais amplas,
compartilhar e educar com leigos e leigas qualificados. Eles também portadores de um carisma que vive de sinodalidade, de corresponsabilidade e de sinergia. Na educação, é indispensável, como nos ensinaram nossos fundadores, que o ser em muitos é importante para poder incidir. Trata-se, de fato, de uma obra sinodal, geradora, enraizada no cuidado da vida, missão que é tipicamente maternal e mariana. Para encontrar novos caminhos, é necessário ir adiante juntos, olhar adiante e discernir juntos como comunidade educadora, numa rede cada vez mais alargada da igreja, na sociedade, com outros grupos da família salesianos, com outras congregações religiosas e as diferentes vocações, com outras instituições educativas a nível internacional. Antes de concluir, eu sinto a necessidade de chamar todas vocês, irmãs, e nossas ex-alunos e alunas e todo o Instituto para nos reapropriarmos com novo vigor do paradigma mariano da educação. Ser um Instituto Mariano é um apelo a tomar Maria, a receber Maria em casa, a inspirar nela a educação. No tempo da tecnologia em constante e rápida mudança, não haverá um novo humanismo sem uma sólida espiritualidade mariana declinada na educação, capaz de reanimar, regenerar vida e esperança na perspectiva do Evangelho. A educadora salesiana é chamada para se refletir em Maria, para a intuição das necessidades emergentes, para a pobreza do coração de quem evita a autorreferencialidade, pelo estupor diante do trabalho de Deus no coração das pessoas e na história, pela abertura ao espírito, pela solicitude materna, pela sabedoria e a intraprendência alegre ao encontro de Jesus. Estou para terminar. O sistema preventivo transmitido por São João Bosco e Santa Maria Domenica Mazzarello é uma pérola preciosa do qual nós somos depositárias para compartilhá-la com muitos educadores e educadoras que operam em diferentes ambientes sociais e culturais. Trata-se, como eu já disse, de uma responsabilidade importante que nos é confiada como a participação à missão evangelizadora da Igreja através da educação. Coragem, nos diz Madre Mazzarella, nós temos diante de nós uma missão bela, fecunda, exaltante, da qual sermos gratas. Ao mesmo tempo, a urgência de nos interpelar sobre a responsabilidade, inclusive pública, de nos mantermos firmemente fiéis ao mandato. A ti confio. Nós somos chamados a declinar isto hoje com novos paradigmas e novas modalidades de atuação. O carisma não é só para nós, mas é um dom do Espírito Santo para a Igreja e para as novas gerações. E é um dom rico de potencialidades que esperam de brotar, não sem a nossa contribuição, cada vez mais apaixonado e qualificado. Obrigada. Boa missão na alegria e boa continuação do caminho. Falar depois da madre me emociona um pouco, mas o título que eu dou a este breve contribuição é Conclusões Abertas. Fato, é difícil colocar um ponto nessa experiência que nós vivemos juntas, no sentido mais amplo da palavra. Nós éramos realmente muitas aqui na sala, mas muito mais eram os amigos conectados online, eu diria um conjunto planetário. Então, não podemos colocar um ponto, mas podemos declinar esta reflexão utilizando os sinais da pontuação, portanto, tracinhos exclamativos, às vezes, pela gratidão,
para ver as realizações cumpridas nos 150 anos de história do Instituto e para aquelas de hoje, com um ponto interrogativo que chega a nós dos muitos desafios do hoje e nos provoca o acolhimento da realidade local e global, mas também com os dois pontos, aqueles que não resta para fazer, as aberturas a serem criadas, os percursos a serem ativados, as responsabilidades que temos que assumir com paixão, coragem e alegria, em companhia e com a ajuda de Maria Educadora, para realizar uma verdadeira educação renovada que age a longo prazo, mas sabe também confrontar-se com competência com as mudanças rápidas. As minhas, portanto, são simples reflexões de imediato, sem pretensão de concreteza, de análise crítica daquilo que vivemos. Esta é a tarefa do depois do Congresso. Eu quero dividir meu retorno em duas partes. Primeira, uma evidenciação de método e depois uma retomada de algumas instâncias, provocações e mandatos que emergiram. Seria bom fazer isto juntos, ouvir de vocês tudo isto, mas não foi possível, porque realmente ontem nós queríamos dar a alegria de ver um pouco Roma. Então, como comitê científico, nos encontramos exatamente para reunir essas reflexões. E isso dá razão do método que escolhemos para este congresso, o sinodal colaborativo, do pensar juntas, desde o início até o fim. A escolha de um estilo sinodal e comunal nos acompanhou durante esses 3 anos. Foi um confronto entre nós, mas também com outros estudiosos, através de seminários formais e informais, e a escuta da realidade, aquela mais próxima de nós, mas também aquela global. Um estilo, diria, que caracteriza o auxílio desde o seu nascer. Mas neste congresso foi ainda mais marcado, ainda mais relevante. A escolha de ativar uma rede internacional já na fase de preparação do congresso, inclusive envolvendo os institutos de estudos superiores, do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, foi eficaz e permitiu mostrar a internacionalidade do nosso instituto, a encarnação do carisma educativo nos diferentes contextos. Esta escolha de método, suportada pelas possibilidades de conexão online antes e durante o congresso, e também tornando possível a tradução em 5 línguas, nos permitiu de atingir FMA, leigos e comunidades educadoras em muitos contextos. A própria participação no Congresso em presença e online confirmou e suscitou pensamentos, emoções e determinações a continuar a reflexão para entregar aos que seguirão um carisma educativo que é um dom, não a ser guardado e repetir, mas dar a conhecer e qualificar. O percurso foi como uma viagem compartilhada, durante a qual, não esqueçamos, tivemos também a pandemia no meio. E tivemos também momentos de parada, de desconforto, mas o trabalho de equipe foi certamente vencedor e gratificante, eu diria, realmente salesiano feminino. Eu quero agradecer também todas as pessoas que tomaram parte, aquelas que vocês viram trabalhar aqui nesses dias, quase 24 horas sobre 24, e também aquelas que ficaram atrás do CIPAR, mas que ofereceram nos bastidores, mas que permitiam um trabalho preciosíssimo que permitiu a realização desses dias. A escolha desse método foi também um método hermenêutico para a formação das sessões e de suas celebrações, partindo da natureza educativa que caracteriza o Instituto e que se realiza na prática formativa. Em cada sessão, nós tentamos colocar em diálogo ação e reflexão. A prática educativa
declinada em diferentes épocas, culturas, situações, e o pensamento refletido sobre esta prática, tentando evidenciar no que é possível, claro, de maneira parcial, a progressiva autoconsciência do Instituto sobre sua missão educativa no desenvolver da história. No mesmo microcosmos do Congresso, realizou-se uma experiência mundial e intercultural que deu razão ao nosso carisma enculturado nos diferentes países, tão diferente na atuação, mas com fortes sintonias carismáticas. Os oradores provenientes de muitos países, participantes dos diferentes continentes, horizonte amplo para a preparação envolvedora e as diferentes experiências contadas através dos vídeos, pela presença de leigos, leigas salesianas, FMA, jovens e adultos. E depois, a realização da busca explorativa realizada em 72 países do mundo, com uma amostra de 410 entre leigos e leigas e FMA, que nos devolveu uma visão que nos permite identificar as tendências de prospectar algumas considerações para a formação. Isto é já um resultado concreto do Congresso. O ter envolvido antes, durante e espero também depois, porque todo esse material poderá continuar a ser usufruído por FMA educadores que tiveram a possibilidade de expressar com palavras e imagens seu agir educativo. Isso é notável. E é notável também o trabalho que vocês fizeram na sala, com as reflexões pessoais, com os trabalhos de grupo, que não podemos devolver logo, mas que serão considerados, reelaborados, publicados. Então, a Assembleia não era absolutamente passiva. Depois de ter tentado esta configuração, que foi mais empenhativa a nível organizativo, mas mais fecunda a nível prático, surgem também algumas linhas para o futuro. O Congresso, de alguma forma, foi uma escola que também nos entregou um método para continuar esta reflexão sobre a nossa identidade de educadoras, colocando no campo, nas nossas comunidades, esta mesma hermenêutica. Muitas vezes apareceu a dificuldade real das educadoras e dos educadores de parar para refletir sobre a prática educativa, ou seja, formar-se no campo, ativando uma aprendizagem significativa capaz de promover a capacidade do educador de pensar, de refletir sobre a ação e na ação, para agir de maneira cada vez mais consciente e intencional, para além de eficaz. Torna-se, portanto, fecunda a possibilidade de aprender um método que favoreça a aprendizagem transformativa, que valorize a aprendizagem experiencial na consciência de que, como afirmava um educador entrevistado, o lugar da nossa missão é também lugar da nossa formação. A constituição de um grupo de pesquisa internacional, nascido por ocasião do Congresso, não pode parar nessa experiência, mas deveria ser o primeiro fruto de uma nova maneira de trabalhar juntos. Por isso, seria interessante não só constituí-lo como experiência permanente de work team, mas também ampliá-lo. Ele, de fato, pode se tornar um lugar privilegiado de vanguarda para estudar os problemas da educação do ponto de vista pedagógico salesiano e, assim, defender, alimentar a formação de educadores e educadoras no seu compromisso cotidiano. Se alguém na sala, mas também online, sente nascer dentro de si o chamado para responder a esse apelo, participar deste grupo, nós ficamos muito contentes e, no final, pode nos assinalar, assim, logo começamos a trabalhar. Seria realmente uma pena se tudo o que vivemos nesses dias fosse perdido e fosse levado pela vida frenética que nos espera. O futuro do Congresso, portanto, é confiado a todos e todas aquelas que participaram e podemos dizer que os meios não nos faltam.
O site, que permanecerá ativo, é uma verdadeira mineira de material para aprofundar, compartilhar localmente, difundir mais amplamente fora dos nossos contextos, na lógica da disseminação do bem. Mas também como documentação preciosa para conhecer algumas modalidades de atuação do sistema preventivo no Instituto. E vamos agora ver algumas sugestões a partir dos conteúdos das sessões. Aos 150 anos de vida de missão educativa, nós temos que dizer que temos grandes recursos pedagógicos aos quais apanhar. Nós partimos colocando-nos muitas perguntas, confrontando-nos com a realidade, e muitas outras certamente surgiram. No entanto, nós podemos dizer que esses dias renovaram e revigoraram a convicção em nós sobre os recursos do sermos mulheres apaixonadas pela educação, recursos do carisma salesiano educativo, que nesses 150 anos de história demonstrou que ser atuável em todos os contextos interreligiosos. A atualidade de um sistema educativo chamado preventivo, que não é nosso e que nós temos o dever moral de compartilhar e dar a conhecer. Um método finalizado a regenerar o tecido social a partir de baixo, dos jovens, das mulheres, dos pobres. É um sistema que é despertar humano, ou seja, tem uma função humanizante que transcende a esfera do puro informar, instruir, assistir, recuperar. Ajuda a liberar a parte melhor de si e a criar as condições e a atmosfera em que crianças e jovens possam florescer e desenvolver suas potencialidades, dando a própria contribuição à sociedade e à igreja. São muitas as sugestões que emergem da história do Instituto, revisitada no Congresso com os dados estatísticos, mas é também através de experiências de vida, valorizando a microhistória, que é o lugar da vida cotidiana, onde melhor floresce a prática educativa ligada aos processos vitais. Para além de colocar um ponto exclamativo para agradecer por este carisma que chegou até nós e que agora nos é entregue, nós deveríamos tentar também colher o fruto institucional de tantos anos de experiência, ou seja, lucros consolidados por uma experiência que resultou eficaz até o presente e pontos atualmente problemáticos ou não resolvidos sobre os quais resolver. Não só a experiência é transformadora, mas também o conhecimento e também na medida em que sabemos realizar uma série documentada reflexão sobre o que aprendemos em 150 anos como FMA e o que devemos pontualizar, retomar ou deixar, ou, em todo caso, reconsiderar para estarmos à altura da tarefa da educação hoje, coerentemente com o carisma original que deu bons frutos na igreja e na sociedade. E ainda, em relação ao desenvolvimento do Instituto, abrem-se numerosas pistas de pesquisa na base do contexto eclesial e educativo feminino entre Europa, América Latina e Oriente Médio nas décadas das origens e depois nas grandes articulações do século XX até o presente, para ver em que tipo de ambiente de obras a inclusão tem mais sucesso com a obra educativa, em quais é mais difícil. E, finalmente, a operação operativa da FMA privilegiou a obtenção de figuras que viveram de maneira significativa o sistema preventivo, encarnando seus valores e potencialidades em relação ao cuidado, aos estudos pedagógicos sistemáticos. No entanto, o desenvolvimento institucional evidenciou também o amadurecimento de uma autoconsciência religiosa feminina, de uma reflexão que interceptou
afetou as diferentes áreas das ciências da educação. Nós constatamos novamente que é possível reconstruir estas coordenadas porque há as fontes, a documentação e há as pessoas que têm instrumentos para reler de maneira crítica. É o caso de chamar a necessidade de preparar as pessoas nesse âmbito. A globalização tende a cancelar a história, que é mestra de vida e componente essencial para viver a própria identidade. A nossa inquietude deve ser, então, aquela de nos perguntarmos como formar as novas gerações para que conheçam e amem a história passada, mas também a nossa história, a nossa experiência. Nós nos perguntamos, nós estamos documentando as especificidades do nosso agir educativo. Estamos criando espaços para refletir sobre as práticas atuadas. Nós nos damos o tempo para fazer isto. Na segunda sessão, nos colocamos em diálogo positivo e propositivo com os desafios do nosso tempo. Imergidas no poliedro da antropologia, no mundo plural, multiétnico e multirreligioso, nós tomamos consciência novamente da necessidade vital para nós, educadoras e educadores, de colocar-nos em diálogo com as mudanças de paradigma sociocultural. A desorientação pode surpreender-nos, o desnorteamento, mas também como foi auspiciado como melhor posição crítica em relação à realidade, não é necessário se retirar num passado saudoso ou então enrigidir-se na condenação diante a este mundo dramático e maravilhoso. Segundo a bela expressão de Paulo VI, nós temos os recursos do critério preventivo, que nos orienta para mover-nos na complexidade da realidade, buscando o ponto acessível ao bem, presente sempre, segundo o princípio da encarnação. Presente como anel, como desejo de cada ser humano em todo tempo, em todo lugar. Então, escolher novamente juntas a perspectiva de quem percebe que o mundo em que vivemos é certamente marcado por desafios à fé, mas é também dotado de grandes recursos humanos e espirituais. No poliedro da antropologia, devemos, portanto, tentar educar, formar-nos e formar para construir identidades conviviais que se distanciam de qualquer extremização e que buscam sempre o diálogo, no respeito, mas também na coragem de estar e de testemunhar os valores do Evangelho. E depois reafirmar com decisão a convicção que educar é a melhor maneira para oferecer às novas gerações os instrumentos adequados para se colocarem no mundo, mas também transformá-los, segundo a reflexão da professora Mortari. São as pessoas mais educadas, nos foi evidenciado, aquelas que também são as mais equipadas para viver no mundo de maneira sustentável, solidário e inclusivo, porque são mais capazes de pedir ajuda, de mostrar-nos também frágeis, vulneráveis, sem problema, com humildade, sem vergonha. São mais capazes de entender as necessidades dos outros, de ter compaixão, ou seja, padecer de ter liberdade de pensamento decisório, de ser, em última análise, bons cristãos e cidadãos honestos, bem integrados no mundo, mas também de transcendê-lo, provocá-lo a partir de dentro para superar desequilíbrios, injustiças, pobreza, no compromisso para construir, com todas as pessoas de boa vontade, uma civilização da paz, do amor, da justiça. Em tudo isso, fazê-lo juntos, em rede, em aliança entre instituições e figuras educativas, envolvendo em primeira pessoa a família, que deve ser persuadida dos benefícios imensos que pode oferecer a seus filhos uma boa educação. Esta reflexão nos entregou também um desafio, uma urgência, aquela da formação para estar à altura
no diálogo com as antropologias, principalmente aquelas juvenis, com fenômenos que são outro tantos desafios pastorais ligados a temas como o conceito de natureza humana, verdade, com a relativa questão do gênero, com a questão da ecologia, da sustentabilidade, com as grandes mudanças atuadas nas ciências neocognitivas, a inteligência artificial, o pós-transhumanismo e, finalmente, considerando o impacto da infosfera que transformou a comunicação em ambiente total, global e coletivo. Diante de tudo isso, para nós, educadores e educadoras de profissão, a formação torna-se um verdadeiro e próprio dever moral. Um apelo a ser preparados para não abandonar os papéis da educação e encontrar sempre novos modos de estar presentes. E vamos chegar aos brotos que esperam brotar. O conteúdo das duas primeiras sessões colocaram a base para a rica e articulada reflexão da última sessão, na qual nosso olhar foi dirigido à realidade educativa na sua concreteza e atualidade, no seu ser e no seu dever ser, com a intenção de refletir juntos sobre a contribuição, a reflexão sobre a educação que o Instituto pode dar hoje à Igreja e à sociedade. A experiência da busca, da pesquisa explorativa realizada pela equipe internacional ativou um processo de reflexão e intercâmbio sobre alguns núcleos do sistema educativo preventivo e permitiu arrecadar dados de pesquisa que permitirão aprofundar aspectos da visão, das disposições e do agir educativo das educadoras e educadores que operam em diferentes tipos de obras do Instituto, inclusive com a finalidade de predispor e sugerir percursos e instrumentos para a formação. Nesta mesma linha de escuta da realidade, de reflexão sobre ela, também refletiu-se sobre algumas boas práticas atuadas em algumas obras presentes no Instituto nos 5 continentes. A partir desta escuta, nós verificamos que o agir educativo salesiano, dinâmico, é vário, porque é enculturado, mas é, ao mesmo tempo, unitário. É um agir que atravessa o mundo e o transforma humildemente com a educação. Ao mesmo tempo, nos remete à responsabilidade de aprofundar as implicações que provêm da responsabilidade de estarmos hoje na contemporaneidade com este carisma. No final de uma longa vida dedicada à pesquisa e ao aprofundamento do sistema preventivo, Dom Pedro Braido, já ontem nos foi lembrado, detectava que no sistema preventivo permanecem virtudes inexploradas, brotos que ainda esperam florescer. Então, se educar e fazer florescer a vida, é necessário fazê-lo exatamente trabalhando para desenvolver esses brotos. Nós temos certeza que o sistema preventivo é um tesouro pedagógico que nos foi entregue não para que permaneça entre nós, mas para que seja compartilhado. E isto implica algumas condições. Repensá-lo, mesmo na linguagem, confrontando com as culturas pedagógicas contemporâneas para torná-lo compreensível e atualizado, e para que não permaneça apenas um patrimônio da família salesiana. Já o fato de ter muitos leigos e leigas que trabalham nas nossas obras deveria ser uma oficina prática da tradução do sistema preventivo. Não vamos esquecer que a pedagogia preventiva não é uma peça para o museu, ela tem que ser enriquecida e ela se enriquece e, por sua vez, enriquece o debate cultural e pedagógico exatamente no diálogo. Depois, compartilhá-lo, antes de mais nada, com aqueles que colaboram mais diretamente conosco.
é bom que muitos educadores na pesquisa tenham se manifestado dizendo que o aprenderam da vida, mas também nos inquieta um pouco. Quer dizer, talvez, que falta nas comunidades educadoras os espaços da formação sistemática, onde nos treinamos para este diálogo com as diferentes culturas pedagógicas e com a própria experiência pessoal. Isso faz pensar também o fato que, mesmo se é uma minoria, alguns digam que nunca receberam formação, nem teórica, nem experiencial, sobre isto. Então, quando eu falo de partilha, eu entendo dizer também, e isso ressoou no Congresso, a coragem de nossa parte de tornar realmente protagonistas os leigos, as leigas, os ex-alunos, os pais, os colaboradores, para compreender e traduzir o sistema preventivo e entregá-lo a eles com a confiança plena que aqueles brotos que estão esperando florescer estão esperando exatamente a paixão, a criatividade deles, que vem deles para se realizar, atualizá-lo. Nesses dias, estudiosos e testemunhas nos entregaram o paradigma do cuidado como dimensão que caracteriza o humano mais autêntico, como modelo orientador da realidade e da civilização. O cuidado que não é mais uma opção, mas é um dever, se não queremos desaparecer da Terra como espécie humana. O último capítulo geral do Instituto colocou-se exatamente neste horizonte, refletindo sobre os desafios e sobre as modalidades com as quais as FMA devem ser geradoras na contemporaneidade. O cuidado é ter no coração a vida, ter carinho pela vida, ter paixão pela vida. Cada criança, adolescente, jovem é um apelo ao cuidado, um chamado à responsabilidade pelo seu crescimento, para que possa dar a própria contribuição ao mundo mais solidário e inclusivo. Buscar o bem e evitar o mal, nos foi dito, é o trabalho do cuidado. Eu diria, é o trabalho do educador preventivo, que tem como seu lema o do Paulo: vença o mal com o bem. O bem que prevém, que vem antes, que protege, que salva, cura, mas também promove e faz crescer. Impulsiona a pôr para fora os próprios talentos, livra do medo e da ignorância, encoraja e sustenta. O bem, que é o ponto acessível a partir do qual sempre devemos partir para entrar em diálogo, antes conosco mesmos e depois com os jovens e depois nas comunidades e também com quem não pensa como nós. Ainda, a instância de integralidade que atravessa o sistema preventivo em suas três clássicas colunas de razão, religião, amor e beleza, encontra segundas pistas de diálogo com esse paradigma de cuidado integral do pensar, do sentir, do querer, do compromisso em buscar o bom, o verdadeiro, mas também o belo, ao qual todos os seres humanos são sensíveis, mas em particular as mulheres. A expressão de Maria Domenica Mazzarella, que garantia aos pais Francisco Bosco: não se preocupe de Maria, que era filha, nós temos todo o cuidado com ela. Isso dá razão de como a escolha do cuidado seja fundamento da pedagogia salesiana. E ela diz no plural, é uma comunidade que cuida. O cuidado da alma é o coração que sintetiza o paradigma do cuidado. Assim, também na pedagogia salesiana, a dimensão ético-religiosa da busca do sentido tem como objetivo final aquele de tornar os jovens felizes aqui e na eternidade, ou seja, de encontrar o sentido da vida. E é isso, segundo, a meu ver, o significado mais integral da alegria salesiana. Não é só a alegria do pátio, é a alegria de ter encontrado um sentido para viver. E, finalmente,
a fórmula de cuidado mais de sucesso é a amizade, porque o amigo verdadeiro é desinteressado e quer o bem do outro. Dom Bosco assinava-se e apresentava-se como amigo dos jovens. E Maria Domenica Mazzarello afirmava: olha, que eu estou pronta a fazer de tudo para o teu bem. Então, esta é uma pequena pista fecunda que temos que sondar. Ser amigos dos jovens, nesse sentido, assume significados humanizantes e articulados, que exigem um sério trabalho sobre nós mesmos, sobre nossas modalidades comunicativas e afetivas, para poder adquirir competências relacionais capazes de construir aquelas relações estáveis, confiáveis, constantes, dos quais hoje tanto necessitam os nossos jovens. E houve, enfim, nos foi lembrado que a preventividade é sair do pátio para alcançar os não espaços. O espaço vazio foi interpretado como uma passagem da qual fazer filtrar a luz e gerar soluções. Armstrong diria da ferida à feritoia, seria um trocadilho, da ferida à brecha de onde passa a luz. Quais são os não espaços que esperam serem habitados por nós através da prática preventiva? Quais necessidades, pobrezas, necessidades nos provocam para deixar nossas seguranças e tornar-nos viandantes, plantando tendas provisórias nos mundos juvenis? Quais periferias ainda não habitamos ou temos medo de habitar? Não somos jovens de sofá que ficam olhando pelo terraço, ficam olhando na janela, dizia Cristina Nasceranja Mondovijo. Nós afirmamos a importância de reinterpretar hoje o ser bons cristãos e cidadãos honestos e vice-versa, ou seja, desenvolver nos jovens e nas jovens processos de corresponsabilidade na ação sociopolítica. De fato, a responsabilidade política é uma das formas mais altas de caridade e de busca concreta do bem comum. Este compromisso renovado de nossa parte pode ser uma das respostas, talvez a mais madura, da instância de conhecer qual foi o impacto transformativo da nossa ação educativa em relação aos jovens. E eu também quero concluir essas simples notas pensando em Maria. O trabalho do educador, evidenciava Júlia Paula de Nicola, chama a arte de Maria que abre as almas para a graça, que nos ensina a educar ao cuidado, tendo cuidado. A época contemporânea, nos dizia, parece mais propensa a um cristianismo mariano, porque esta é a igreja. Estar, simplesmente estar, e, a partir de si próprios, gerar Deus. Eu creio que isto possa ser o mandato do Congresso para cada um de nós, o compromisso renovado de estar presentes nesse mundo dramático e maravilhoso, em companhia dos jovens, que são o nosso tesouro, e, a partir de nós mesmos, gerar Deus. Obrigada. Acho que terminou. Eu acho que vamos nos dar... Assim, a foto. Temos que tirar a foto. Eu esqueci de dizer obrigada a todas as participantes e os participantes.
Então, nos dizem, nos fazem uma proposta. Vamos ver se a Assembleia está de acordo. Como temos um bom tempo antes da Eucaristia, talvez se alguém quisesse, assim, instintivamente ter uma reação, acrescentar alguma coisa, exatamente para concluir de maneira sinodal. Também nós temos o tempo para fazer isso. O que vocês acham? Podemos deixar um pouco, um pouquinho de ressonância? Sim. Então, como sempre, temos nossos microfones. Mesmo se vocês têm conselhos para dar, para difundir o convênio, para qualquer coisa. Podem também nos dizer muito bem, porque falamos muito bem as duas. Muito obrigado pelo convite e por Closer? Yes, thank you. I wish to thank first Maria Chiara queria agradecer a Maria Chiara that really made us e a toda a equipe, porque nos permitiram participar totalmente this story. e nos permitiram I do ser have a parte da história das Filhas de Maria Auxiliadora. Eu tenho um desafio para lançar para as Filhas de Maria Auxiliadora. Nós aprendemos muito da história do Instituto. E os números os demonstram, os dados os demonstram. E é maravilhoso, é imenso. E, ao mesmo tempo, podemos entender quanto foi grande isso, mas eu considero que os desafios para os institutos seja que essas iniciativas devem ser abertas, porque o mundo deve conhecer o que nós fazemos. Não se trata de dizer que somos grandes, porque somos humildes, mas o mundo deve conhecer o que somos, deve conhecê-lo, porque nós somos o que fazemos, e isto é importante. Conhecer a importância da educação e como chegamos a esta importância. Primeiro ponto. E depois outro ponto. Nós temos que pensar também nos aspectos financeiros, e se as pessoas entendem o que é feito, muitas pessoas, o que se faz, muitas pessoas voltarão para o Instituto para dizer que querem ser parte do Instituto, mas se elas não nos conhecem, não podem vir. Então, esse abrir-nos ao mundo, abrir os dados, permitindo que os demais os conheçam, eu creio que isto nos ajudaria muitíssimo. Este é o meu desafio. Nós temos muito entusiasmo na comparação com as filhas, e muitas pessoas dizem que querem colaborar conosco. E cada continente diz que as Filhas de Maria, todo continente em que as Filhas de Maria atuam são diferentes, são realidades diferentes, mas as pessoas devem ser parte. Nós desejamos estar num contato constante com os outros. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Desejamos estar presentes em vossos países e fazer a história com todos os outros.
Sim. Eu também queria dizer um obrigado muito grande por esta belíssima escola, na qual eu aprendi muitíssimo e estou gozando até o fim da internacionalidade do nosso Instituto. Eu sinto também a necessidade de dizer um grande obrigado aos co-irmãos salesianos aqui presentes e no mundo inteiro, porque nós crescemos juntos nesses 150 anos de vida do nosso Instituto. Não estaríamos aqui se não tivesse o Dom Bosco, que encontrou Maria Mazzarello, como diz o reitor maior na nossa saudação e na sua saudação. E eu também não seria filha de Maria Auxiliadora se não tivesse estado os salesianos na minha paróquia. Eu acho isso tão bonito que em todo este prazo de tempo sempre teve uma boa colaboração com os salesianos. E hoje também, em muitas partes do mundo, nós estamos colocando na prática o carisma salesiano ao qual nós pertencemos e acrescentamos o nosso estilo feminino. E eu faço votos que no futuro possamos continuar neste caminho de reflexão, de ação, exatamente de maneira mais aprofundada, junto com os salesianos e com todos os grupos da família salesiana. Obrigada. Eu não tinha percebido, desculpe, que entrou o ecônomo geral. Muito obrigado. Eu gostaria de a conferência tão rica, e eu diria também, no que diz respeito pessoalmente tão emocionante, a primeira vez em que eu me encontrei, me confrontei com religiosos e religiosas que trabalharam em Haiti e encontrar-se no coração da Casa Generalícia como embaixador realmente é algo de especial. Então, vamos ver. Vou fazer você sofrer um pouco. Eu tenho mais alguma coisa para dizer. Eu preparei umas palavras em nome do meu país e da minha igreja. É um dever estar aqui, é um dever moral que eu devo comunicar-vos o confronto do sistema educativo preventivo apresentado nesses 4 dias de conferência. Representam um modelo, como vocês falaram, não só a ser explorado, mas também para exportar. Exportar porque graças a essa dimensão da vossa comunidade que tem que fazer. Eu compreendi também algo sobre a dimensão internacional da nossa comunidade, ou seja, a internacionalização não só da cooperação religiosa, mas também dos valores compartilhados. Isto é um aspecto realmente importante. Por quê? Porque a igreja que nós temos hoje, que eu posso considerar universal, não pode ser tal sem as particularidades. Eu não falo de particularismos, eu falo de particularidades onde cada país, cada contexto cultural tem algo de qualidade para dar. O testemunho que eu recebo hoje é exatamente esta. Vocês trabalharam muito, um trabalho prático muito grande que vocês fizeram, como eu dizia ontem, vocês fizeram uma pequena reunião, me falaram ontem, e hoje eu vi aquilo que se define autopraxe
da vossa doutrina educativa, esta autocracia da doutrina educativa, ela merece o reconhecimento não só por parte da igreja, mas também do meu país. Haiti necessita do modelo educativo salesiano. Haiti é um país que se encontra perto de outros países da região, um país, porém, por si mesmo periférico, porque Haiti necessita, sobretudo, da vossa presença. E, em nome do meu país, em nome do Estado haitiano, eu digo enquanto embaixador deste país, mas também, ao mesmo tempo, em nome da minha igreja, enquanto católico e cristão, obrigado. Obrigado mesmo. Eu devo dizer que entre vocês, muitas tiveram a experiência em Haiti ou estiveram lá. E eu devo dizer que o trabalho que vocês fazem em suas comunidades está na periferia, porque vocês são realmente as mais vulneráveis, onde as necessidades não faltam. E vocês souberam identificar onde ir, entender onde ir. E sobre isto, vocês não mentem. Permitam-me dizer, porque vocês fazem seu trabalho bem. E eu desejo remeter ao bispo da diocese, o qual me pediu, eu quero dar suas palavras, ele me pediu para transmitir uma carta oficial para agradecer do trabalho. Eu espero que vocês já receberam, mas se vocês não receberam, vão recebê-la logo. E Monsenhor Grande Cross, ele me falou que vocês acabaram de chegar na região Comier e vocês estão bem situadas ali, porque se encontram no centro do departamento. E eu espero que, através da presença de vocês, o sistema educativo preventivo se crie raízes e tomará espaço, florescerá na diocese. E, finalmente, para terminar, queridas irmãs, queridos todos, obrigado, realmente obrigado mais uma vez. Voglio ringraziare in modo particolare l'Istituto per aver avuto questo ingegno di realizzare questo convegno, congresso internazionale que já por si nos fez tocar com mão o caminho mundial que o Instituto tem e, ao mesmo tempo, a possibilidade que os jovens nos deram de nos abrirmos ao mundo. Eu queria lançar outro desafio a partir deste congresso, o desafio de que nós, filhas de Maria Auxiliadora, a nível mundial, nos encontremos sempre e pretendemos estar presente ali onde se discutem, onde se reflete, onde se propõe uma proposta educativa e, principalmente, esta proposta educativa que ela possa ser uma resposta aos mais pobres. Eu creio que o nosso lugar não é dentro de casa, o nosso lugar é fora, na sociedade, sair no âmbito educativo para nós. Eu desejo simplesmente dizer um obrigado específico a todo o aparato deste convênio, e eu creio que, em particular, devemos ser muito reconhecidas por uma secretaria super eficiente que há muito tempo é seguida pela irmã Maria Teresa Spiga.
Posso dire il mio grazie. dizer o meu obrigada? Il mio grazie O meu obrigada vai a Madre Chiara, à Madre Chiara, a Madre para Ivone, Madre Ivone e vai ogni a singola toda e FMA. cada FMA. E eu explico simplesmente, é um aspecto pessoal que eu quero evidenciar. E mais uma coisinha depois. Na minha infância, eu estive uma criança muito tímida, muito reservada. Eu tinha o coração na garganta quando eu tinha que falar alguma coisa. Vamos dizer que as FMA me abriram para o mundo e para ser aquela que eu sou. Vamos dizer que agora eu gosto de mim, mas não é presunção, mas ser ajudados a fazer emergir, como se dizia nesses dias da educação, com a paixão, aquilo que cada jovem é, eu creio que seja o aspecto mais importante. E com isso eu quero realmente fazer um aplauso para a FMA, mas eu quero ver vocês nos olhos, porque é só assim que eu consigo expressar realmente o meu obrigada a cada uma de vocês. Muito obrigada. Outra coisa, e depois vou concluir, porque senão fico muito... nesses dias, emergiu de maneira muito forte dentro de mim e também mesmo como Conselho de Confederação Mundial, presente aqui com Carmen e com Eric Clark, aqui comigo, esta paixão educativa, porque o nosso agir se torna significativo se nós, com o nosso agir, com o nosso fazer, com o nosso ser, mesmo com o sorriso, nós transmitimos a paixão educativa. Obrigada, obrigada de verdade. Eu não me sinto muito competente para fazer qualquer comentário, mas eu queria mesmo focar sobre os agradecimentos. Esta foi a primeira vez na qual eu encontrei a FMA, frequentei as Salesianas e, portanto, eu entendi perfeitamente o que foi dito, mas é a primeira vez, porém, que eu encontrar você do ponto de vista pessoal. E eu queria dizer que o que vocês fazem é extremamente autêntico. É como uma pessoa jovem, foi importante fazer esta experiência extraordinária. Vocês têm... Vocês compreendem o espírito de Dom Bosco, cumprem o espírito de Dom Bosco, mas não fazem só aquilo que fizeram durante 150 anos, mas fazem aquilo que os cristãos fizeram por 2000 anos. Portanto, vocês naturalmente tomam iniciativa para com os jovens e portanto, o que vocês fez, o que Deus disse, vocês permitem que as pessoas se sintam amadas, fazem com que as pessoas se sintam amadas, se sintam satisfeitas sobre muitos aspectos da vossa vida e do seu tempo. E isso é importante. O que era 150 anos atrás, mas estamos vendo também os desafios que vocês têm neste momento. E isso me deixa sem palavras, me deixa pasmada de ver o vosso amor, o amor que vocês expressam e quanto vocês podem dar às pessoas. Eu queria agradecer por tudo isso e por todas essas conhecências e pelos testemunhos de suas vidas. Obrigada. Também aproveito para agradecer por esse maravilhoso congresso e parabenizar o Auxílio por uma construção bem sinodal,
porque nós que estávamos distante nos sentimos muito envolvidas na preparação, seja das boas práticas, focos grupos, e a participação assim foi muito intensa, muito rica, e cada detalhe muito bem cuidado. E depois desse congresso, o que vem assim é um agradecimento muito grande a Deus de fazer parte deste instituto e de estarmos aqui juntas, repensando o futuro da nossa história. E é uma coisa muito linda, muito rica, e assim um grande dom de Deus é pertencer a um instituto como esse, que tem como carisma a missão de trabalhar com a juventude, ajudar a construir um mundo mais humano, mais solidário. Então, eu penso que Deus está aqui no nosso meio. Eu sinto que Ele está aqui presente, Nossa Senhora nos conduzindo. Então, essa é uma experiência assim, de ver um congresso como esse, assim, de uma qualidade, de excelência, com pessoas envolvidas de várias partes do mundo, com reflexões muito qualificadas, muito intensas, que nos trouxeram assim muitos modos de reimaginar um novo futuro juntos, né, nessa construção conjunta. E isso é o mais importante, a gente continuar construindo o nosso instituto na pegada de Dom Bosco e de Madre Mazzarello, de modo assim muito intenso, muito qualificado e com uma paixão educativa muito envolvente. Então, muito obrigada, Sor Chiara, Mampiera, a todas as irmãs do auxílio, as professoras e a todas nós que estamos aqui. É muito gratificante conhecer cada irmã, né? Eu fico até muito emocionada, porque a gente encontra assim, muito amor. Muito obrigada. Bien, también yo quisiera unirme al agradecimiento, ¿verdad?, de todos. Para no repetir, quisiera como agregar, ¿verdad?, dos conclusiones a las que ya ha hecho Sor Piera, así que le pido permiso, ¿verdad?, a Sor Piera para agregar dos cosas que entiendo que ella no se iba a atrever a decirlas, pero yo sí quisiera como agregarla. Lo primero es como reconocer el hacer de nuestras hermanas que viven, ¿verdad?, en el auxilium, a nuestras enseñantes, ¿verdad?, por todo lo que hacen, por el modo en el que hacen su trabajo de investigación y de aporte al mundo, ¿verdad?, porque andamos por ahí, por todo el mundo, quienes hemos tenido la oportunidad de pasar por el auxilium. Así que con mucho respeto y con mucho reconocimiento quisiera expresar, ¿verdad?, una valorización, porque bueno, sabemos que hay muchos modos de ser salesiana y que quizás este tiene un color, un sabor diferente, pero sigue siendo un modo muy particular y muy necesario. Así es que un gracias también por esto. Y una segunda cosa, ¿verdad?, que quisiera como recoger es cuánto este convenio ha aportado a la valorización también del auxilium como institución de educación, ¿verdad?, superior al nivel que lo hace. Entiendo que es un aporte que de alguna manera toca uma maneira que que toda a nossa vida, de toda a nossa missão, de todo o que fazemos no mundo, e que essa é a oportunidade de verdade que nós tivemos e que participamos de uma maneira presencial, mas também que ao sentido de conseguir de maneira virtual, sem dúvida, foi uma oportunidade não só formativa, mas também uma oportunidade como reflexiva para encontrar e o auxílio como instituição, o nosso instituto como a nível geral, a grande preocupação por continuar contribuindo na nossa formação, na nossa vida, no nosso ser e no nosso fazer.
Madre, visto que foi chamado auxílio, mas vamos dizer que nós ficaríamos muito contentes se tivéssemos mais alguma irmã que vem nos ajudar, não é, Madre? Então, se há uma vocação nesse sentido, ou também se ela for suscitada por alguma obediência, nós estamos abertas nesse sentido, porque o trabalho para fazer é muito, mas é muito bonito. Então, se nós fôssemos mais, poderíamos realmente dar ainda mais contributo. Então, para além da brincadeira, o auxílio é do Instituto, é da igreja, a igreja nos entregou, mas é do Instituto. E então, vale realmente a pena ter um olhar especial para que ele possa continuar a fazer bem o que ele faz. Está de acordo, Madre? Muito bem que você preparou o caminho para mim. Que bom, obrigada, porque foi um bom observatório para mim esses dias. Sim, alguém vai ser pescado. Não, não é uma ameaça, hein? Como dizia a irmã Piera, é uma necessidade. Se nós queremos que o auxílio continue e que tenha uma equipe internacional, porque todas sentimos o quanto seja importante cultivar este clima e esta sensibilidade, porque o Instituto é internacional. Então, a nível de docentes, prescindido para descer mesmo no concreto, nós necessitamos dessa ajuda. Eu repito, não é uma ameaça, mas em nome de todas as novícias, eu queria agradecer Madre Chiara e todo o Instituto pela possibilidade de estar aqui. Em nome de todas as novícias do Instituto, realmente agradecemos porque foi uma oportunidade muito, muito estimulante que nos interpela para sermos, antes de mais nada, nós responsáveis da nossa formação, mas sabemos que na construção deste futuro somos acompanhados por um presente, um passado realmente muito profundo, sobre o qual sabemos de poder contar. Então, realmente, obrigada, porque você é um testemunho muito forte para nós. E juntos somos um instituto. Se eu posso também dizer algo. No final, antes de mais nada, eu agradeço a todos pelo contributo, pela preparação. Mas eu repito, porque já foi dito, mas veio-me agora, ouvindo também essa reflexão, me lembrei do Papa Francisco e com o seu apelo do Pacto Educativo Global, porque em tudo que foi dito nesses dias, praticamente se vê que esse seu pedido de unir as forças, de olhar para além, de sair nas periferias, isto já já foi realizado pelas filhas de Maria Auxiliadora, pela inteira família salesiana. Mas eu me permito de listar 7 pontos do Pacto Educativo Global, porque eu creio que todos vamos nos dar conta de quanto todo o sistema está dentro. E ainda mais, eu quero repetir isso que eu disse no fim da segunda sessão, ou seja, de ir e difundir e ter coragem de propor o sistema preventivo, pois é uma pedagogia que dá a resposta à catástrofe educativa. E eu vou concluir com esses 7 pontos, que são colocar no centro a pessoa, escutar as jovens gerações, promover a mulher, responsabilizar a família, abrir ao acolhimento, renovar a economia e a política, guardar a casa comum,
cuidar da casa comum. Eu creio que o sistema preventivo, acho que se insere mesmo nesses desejos manifestados por este apelo imenso, e praticamente as irmãs e os padres salesianos, todos poderiam dizer: estamos aqui dentro. Então, obrigada realmente. Eu também quero agradecer por este congresso, por isso que nós vivemos juntos, mas atrás de tanta preparação, nós agradecemos as que vemos e as que estão nos bastidores. E quero evidenciar só uma expressão que a irmã Piera disse todos os dias, que para mim é importante. A tradição continua viva na interpretação. Eu creio que nós temos uma tradição rica, uma reinterpretação rica em 150 anos de vida para muitas irmãs que responderam às necessidades do tempo. Nós ouvimos isso muitas vezes nesse convênio, mas nós também temos uma responsabilidade pela reinterpretação que hoje nós fazemos desta tradição que temos do Instituto. Eu creio, e aqui junto-me ao que disse a irmã Délis, que o auxílio, todas nós do Instituto reinterpretamos todo dia o carisma que nós recebemos na realidade concreta da pobreza, nos desafios, nas guerras. Mas para nós é importante a reinterpretação que se faz do auxílio, porque eu creio que a tradição também necessita da sua interpretação no estudo, na pesquisa, em toda essa contribuição que vocês dão ao Instituto como auxílio, como faculdade. Eu quero agradecer também, não sei se encorajar todas, o que disse a mãe, a madre, porque me parece que que somos todas responsáveis da reinterpretação que fazemos na realidade, no serviço que prestamos ao Instituto, mas também da contribuição que damos à faculdade para que continue esta missão, que é um fundamento de pesquisa, da riqueza da formação. Obrigada. Eu vou aproveitar que estou com o microfone aqui para agradecer também, para unir-me também a esse coro de agradecimento, mas eu queria evidenciar isto que está acontecendo nesses dias, o próprio Congresso, que torna visível ao mundo, graças também a esta conexão online, do rosto mundial do Instituto da Família Salesiana e da Igreja, porque nós vemos entre os oradores, moderadoras, todos aqueles que deram o seu contributo à apresentação dos vários vultos mundiais, muitas línguas. Nós ouvimos praticamente uma língua que nós conhecemos e várias perspectivas de jovens, de estudiosos, daquelas pessoas empregadas na prática. Portanto, eu creio que isso realmente é um tesouro. Nós sempre dizemos que somos um instituto mundial, mas aqui isto é muito visível, este fato. E eu creio que eu me emocionei muito também quando ouço pessoas que falam, que dizem que têm a minha pele, que falam a minha língua, que veem o mundo da minha perspectiva, porque quer dizer que aqui eu estou, todos nós estamos, e esta é a inclusividade de que fala Papa Francisco e do qual nós devemos sempre devemos entrar juntos. Portanto, eu agradeço por isso e também pelas sugestões, pelo trabalho do futuro, continuar com este método. Nós falamos da educação deve sempre reunir a reflexão e a ação, e que isso tem muito diversas culturas, das diferentes sensibilidades, das diferentes gerações, sempre se consideram dentro dessas duas pistas, que não haja uma só voz que prevalece na reflexão, mas que todos nós somos enriquecidas por essa diversidade, quer na reflexão, quer na ação. Obrigada.
Uma palavra só para concluir, embora a intervenção da irmã Anita já foi bastante conclusivo. Antes de mais nada, um obrigado para as intervenções, para os agradecimentos e também as solicitações que nós recebemos nessa última parte, nascido dentro das diferentes agradecimentos, mas com certeza sugestões importantes para serem considerados. E também agradecimento a Deus, ao Senhor, por ter nos chamado a compartilhar este grande e belíssimo carisma, que, como estamos vendo nessas ocasiões, ele é excepcional, porque sem nada tirar aos outros carismas, mas a capacidade de se encarnar nos tecidos diferentes das culturas, das nações, dos continentes, e de apanhar, como nós ouvimos de tantas experiências, a própria especificidade, ou seja, acrescentar essa cor que continua a manter vivo o carisma, enriquecê-lo com a nossa presença, a nossa ação e tudo aquilo que nós conseguimos compartilhar com as comunidades educadoras, principalmente com os jovens. Só um pensamento de levar realmente conosco esta dimensão da internacionalidade. Isso é muito forte, porque há muitos impulsos também nas políticas locais, regionais, estatais, que tendem um pouco a implosão, voltar dentro de interesses particulares. Nós temos uma identidade que logo nos coloca em comunhão o fato de estarmos tão bem juntos. A irmã Tair dizia, eu sinto muito amor nesta Assembleia, sem talvez nos conhecer antes. Então, é exatamente porque somos filhas juntas e irmãs da única identidade. E isto que nos acomuna, isso também nos une aos membros da família salesiana, dos salesianos, aos cooperadores, a todos aqueles que compartilham, mesmo só como simpatizantes. Eu penso em embaixadora, que aqui representa um pouco também a política, os estados, o oficial. Então, aquilo que nós vivemos e que nós queremos compartilhar para que seja um dom cada vez maior. Então, esse convite a nos lembrar sempre, toda vez que pensamos no Instituto, que não é uma realidade longe, mas que somos nós, cada um de nós, e que cada um de nós enriquece esta particularidade, mas também esta sensibilidade internacional, sem a qual, eu creio, não teríamos chegado aos 150 anos e não poderíamos falar de futuro. Obrigada. Podemos passar um minuto? Só 2 minutos, porque me ameaça. Quando nós pensamos este congresso, nós tínhamos confiança que teria sido uma boa realização, dos 150 anos. Então, eu quero agradecer em particular a sua realização e encorajar a continuar, porque eu estava pensando esses dias, nós somos muito boas para trabalhar. Nós trabalhamos muito bem. Pensar, refletir, transmitir, comunicar. Algumas vezes nos custa um pouco, mas o mundo espera por nós, o mundo nos olha, o mundo espera o nosso diálogo, o nosso contributo. É uma responsabilidade, não é só quero ou não quero, é uma responsabilidade. Não podemos deixar que o tesouro que nós temos não possa ser difundido, comunicado e que cresça no mundo inteiro. Eu estava pensando, nós temos nas mãos o futuro da paz no mundo, porque a rede que nós somos, a educação, a internacionalização, a fraternidade universal é a oficina da paz no mundo e que é assim tão ameaçada. Então eu faço votos que o Auxilium, como faculdade, possa ser no Instituto, continuar a ser este motor que nos
nos impulsiona, que nos ajuda a refletir, que nos impulsa para a frente para poder continuar a dar esta contribuição ao mundo. Eu agradeço a todos. Exatamente, para terminar mesmo, que dizem que chegaram muitas mensagens de agradecimento na chat, e como nós estamos em conexão com o mundo, é justo dizer também a todos os amigos que estão para além do oceano, e um aplauso a eles também.